a oportunidade, inclusive, de você pegar a própria dedicatória do autor, né? Sim, muito bem, louvado seja Deus pela vida do professor Valtair. Quero convidar nesse instante o professor Lucas Rangel, por gentileza, que está conosco nesta noite. O professor Lucas Rangel, que é o diretor acadêmico dos seminários da Convenção Batista Brasileira. Eles, de forma semelhante ao que fez ontem na apresentação do professor Valtair, também fará a apresentação no dia de hoje do nosso conferencista, professor Ulicélio, que é o coordenador acadêmico do Seminário Teológico Batista Equatorial. Ele vai falar do professor Ulicélio, fazer uma boa apresentação, né? Nós já combinamos, não foi assim? Tá, muito bem. E aí, em ato contínuo, ouviremos a conferência que tem como tema as influências do judaísmo e do helenismo no corpus paulino, ou seja, nos escritos do apóstolo Paulo. Professor Lucas Rangel. Graça e paz, queridos. Uma alegria participar desse segundo dia de conferência. Uma alegria maior ainda poder apresentar um amigo querido, professor Ulicélio Valente, que tem servido ao Seminário Equatorial e no Seminário Equatorial por muitos anos, ainda que seja um jovem. Aqui vocês viram que toda a equipe é jovem, né? E, afinal de contas, há no máximo antigos, não é isso, pastor Ronaldo? Não há velhos, somente antigos. Mas o professor Ulicélio chegou ao Seminário Equatorial, oriundo da comunidade de Ribeirinha, com 19 anos. Chegou ali com 19 anos. E sendo um verdadeiro ribeirinho, chegou no Seminário Equatorial para se preparar para o ministério e de lá nunca mais saiu. Estando ali em Belém, serviu ao Seminário Equatorial enquanto aluno, depois de formado em várias frentes de trabalho, muitas vezes a gente poderia dizer mais elementar, mas sempre com o coração aberto para aprender mais, estudar mais e mais. E hoje esse homem de Deus, que é casado com a Vitória e pai da pequena Maria Alice, tem 3 livros escritos, publicados, mais de 10 artigos acadêmicos publicados em diversos periódicos, ainda que seja um jovem, como eu falei, 34 anos, não é? Ele é o caçulinha da nossa equipe de gestão dos nossos seminários. E mestre em teologia pela Faculdade Batista do Paraná, está atualmente doutorando-se também, a partir de uma instituição norte-americana, e hoje vai nos ensinar acerca da teologia de Paulo e a sua influência tanto helenista quanto judaica. Mas eu quero orar pela sua vida, porque é muito mais importante do que qualquer elemento curricular. O irmão e para nós é muito claro isso, um servo de Jesus. E é o que é de mais importante, é o que há de mais importante a ser dito acerca de uma pessoa, servo de Jesus. Vamos orar? Deus bendito, aqui estou do lado do meu amigo, meu companheiro, do meu colega de jornada, professor Ulicélio Valente. Homem de Deus, servo dedicado, cuja vida, ó Deus, está claramente disponível ao Senhor em todos os sentidos. Nossa oração nessa hora é que o Senhor o use poderosamente entre nós para nos ensinar, para nos instruir, para abrir os nossos olhos para aspectos da Tua Palavra que ainda não enxergamos, e que todos nós saiamos daqui edificados pelo Senhor, através da vida do Teu Filho. É a nossa oração, e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Amém. Lá na minha... Só abrir aqui. Lá na minha região ribeirinha tem uma expressão seguinte: não fujo da raia. Eu não fujo mesmo, apesar de ter sido ferrado por uma, mas eu não fujo não. Nós estamos aqui, irmão, com muita alegria. Estou muito feliz de conhecer esse seminário que é tão bonito. Eu não imaginava que no Brasil tinha um seminário tão bonito quanto o Seminário Equatorial, mas tem ainda 2, né? O Seminário do Sul
E agora, tive a oportunidade de conhecer este seminário. Os 3 seminários são certamente os seminários mais bonitos do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Eu agradeço muito o convite do pastor Ronaldo Robson. A primeira vez que eu conheci ele, as primeiras vezes eu gostei muito dele. O homem é muito simpático, muito parecido comigo, assim, eu gostei muito da sua simpatia. E eu gostei muito da oportunidade que ele me deu, porque é um grande desafio, depois de ontem, né? Depois do Dr. Valtair ter falado. Mas, irmão, é com muita alegria. Porque Paulo, ele é, na verdade, um grande amigo meu, porque tinha um professor lá no nosso seminário, que é o professor Dr. José Carlos, ele é um especialista nos evangelhos sinóticos. Então, na época, eu disse assim, eu queria trabalhar com o Novo Testamento. Falei, bem, se ele é especialista com evangelho sinótico, então eu vou para a teologia paulina. O homem é muito fera, né? Então eu falei, eu vou estudar teologia paulina. E desde então eu trabalho teologia paulina, eu gosto muito. E Paulo foi moldando a minha personalidade, estudando seus textos, eu gosto muito dele. E falar desse tema, é um tema desafiador, um tema complexo, mas antes de começar, eu queria dizer para os amados irmãos que apesar de ter pelo menos 5 formas de estudar Paulo, as 5 escolas conhecidas hoje, N.T. White, Nova Perspectiva, a liberal, a própria forma da reforma de ver Paulo, eu sempre vou partir da perspectiva, e todo o meu trabalho é de uma visão ortodoxa ou tradicional a respeito de Paulo. Então, já começo dizendo que eu não adoto nenhuma dessas linhas que existem. Por isso que eu vou começar com um texto, o Dr. Valtair citou ele ontem, e no final a gente vai retomar ele. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E coloquei aqui as 3 epístolas justamente para dizer para os amados irmãos que o corpus paulinos, para mim, é composto pelas 13 epístolas que atribui a Paulo, e eu entendo que foi ele que escreveu de fato. E não que foi uma escola que escreveu depois que ele morreu. Alguns, por exemplo, vão dizer que Filipenses, capítulo 3, capítulo 4, não foi escrita por Paulo. Outros vão dizer que algumas cartas ou epístolas são duvidosas. Meus irmãos, eu não entendo que não. Paulo, ele é o autor das 13 cartas. Tá? Ontem, assistindo o Dr. Valtair, ele já trouxe muita coisa sobre a vida de Paulo, quem era Paulo, mas eu queria contribuir com algumas informações, que eu prestei atenção ontem, que ele falou bastante, mas eu vou trazer algumas contribuições, algo para ajudar. Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era tanto judeu, ou conhecido como judeu da diáspora, mas também ele era um cidadão romano. Paulo, ele tinha 2 nomes, ele nunca mudou de nome, ele nunca foi Saulo e se tornou Paulo, ele sempre foi Saulo e sempre foi Paulo, porque ele era um cidadão romano, e ele diz que essa cidadania, ela veio por herança, diz isso em Atos, por exemplo. E existiam algumas formas de você ser um cidadão romano. Uma era você comprando, aproximadamente 500 dracmas era um valor de uma cidadania romana. Outra, você trabalhava para o Império Romano, você trabalhava tempos para ele, e você recebia a sua cidadania. Ou você recebia por herança, como é o caso do apóstolo Paulo. Os pais dele, por ele ser um judeu da diáspora, saiu da região que hoje, na época, era a região ali de Jerusalém, Judá, Galiléia, Samaria, veio para Tarso, seus avós, provavelmente. E a família dele trabalhou quando os estrangeiros quiseram invadir Tarso, pelo menos os seus avós. Eles ajudaram a expulsar os estrangeiros dessa região, e eles receberam, então, cidadania romana. E quando você recebe a cidadania romana, toda a sua descendência assim recebe. Então, ele não era Saulo e se tornou Paulo, ele era Saulo e era Paulo. O nome Paulo, que ele começou a usar depois da sua conversão, foi apenas uma questão estratégica, que ele passou por ser um cidadão romano. Isso dava a ele a liberdade de fazer as viagens missionárias, a pregar e tudo mais. Então, essa seria a primeira informação. A segunda informação é que o nome Saulo, ou Saul, do hebraico, foi dado a ele em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, porque Paulo, ele é descendente da tribo de Benjamim, da onde exatamente vem Saul. E foi dado justamente em homenagem ao rei.
porque a família de Paulo queria que ele se tornasse um mestre, um rabi por excelência. E ele era conhecido, meus irmãos, na época, ele ficou conhecido por ele ser hoje o que nós podemos dizer de superdotado. Ele era extremamente inteligente. E a família de Paulo também era uma família que tinha recursos e investiu na formação de Paulo. Ele estudou em Tarso, estudou de diversas formas. Os irmãos sabem que ele era o que nós conhecemos como fazedor de tendas, ou alguém que construía tendas. Na época, era uma das profissões mais nobres do mundo, fazer tendas. Para fazer tendas, eram pessoas de alta performance, pessoas capacitadas, que era capaz de aprender essa profissão, que ele aprendeu, que ele usou. Então, ele foi treinado também dentro do que nós conhecemos como direito romano. Ele usa muito, inclusive ele usa do direito quando ele vai ser preso. Ele diz: quero ser julgado por Roma. Ele conhecia a questão militar, quando ele fala sobre os armamentos, os fardamentos. Isso dá a Paulo a certeza de que ele também conhecia isso daí. Então, são algumas das informações. Alguns vão dizer também, tem dúvidas em relação à questão da família de Paulo, algumas dúvidas que a gente ainda não consegue descobrir tanto assim. Dentro dos seus textos, tem alguns documentos extracanônicos que a gente consegue encontrar. Então, algumas informações a respeito da vida dele. Paulo, então, o judeu e a influência do helenismo. Como é que a gente pode entender isso? Ele diz em Romanos 11:1, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, como eu falei para vocês. Então, onde ele vem da tribo. Em Filipenses 3:5 ele diz, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei fariseu. O outro texto em Atos 21:39, eu sou judeu, natural de Tarso. Mais um texto ele diz, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então, a gente tem algumas perguntas a se fazer. Então, Paulo, ele era, pelos textos que nós lemos, judeu, natural de Tarso, estudou com Gamaliel, da tribo de Benjamim e fariseu. E se Paulo estudou com Gamaliel, é a pergunta, ele estudou? Sim, estudou. Mas quem foi Gamaliel? Porque se a gente está falando da teologia de Paulo com a influência do judaísmo, então nós precisamos entender a formação judaica dele. Então, ele estudou com Gamaliel. E Gamaliel, o texto que nós lemos, ele vai dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel, Atos 22:3. Quem foi ele? Um dos mais prestigiados da sua época. Gamaliel era certamente o maior rabi daquela época. Alguns vão dizer, a maioria, que ele era neto de Hilel, que tinha a escola, uma das maiores escolas de interpretações do Antigo Testamento. E Gamaliel era muito prestigiado, destacado líder do que nós conhecemos como fariseus. Gamaliel era fariseu e ele era o líder destacado, como diz Atos 5:34. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Então, Gamaliel era extremamente admirado pelo povo, e ele era fariseu. Por isso que Paulo diz que ele era fariseu e que estudou com Gamaliel. E Paulo, por ser, então, fariseu e ter estudado com Gamaliel, Costa diz que ele recebeu uma rígida instrução judaica, o que levou, inclusive, Paulo a ser membro do Sinédrio. Por isso que existe aquela questão de saber se Paulo era casado ou não. Porque só podia fazer parte do Sinédrio quem era casado. Então, alguns vão especular que a partir da conversão dele é que a gente não tem essa informação. Mas alguns também vão dizer que, como Paulo ele era extremamente inteligente, Paulo ele era, inclusive superava todas as pessoas da época, que dizem que abriram uma exceção para ele, de tão
bom que ele era. Então, alguns vão dizer o seguinte, ou ele era casado, ou Paulo era tão diferenciado que abriram uma exceção. Será que foi capaz de fazer isso? Gamaliel era mestre da Torá e respeitado em Jerusalém. Eu até indico depois, os amados irmãos querem conhecer um pouco mais sobre essa presença, esse contexto aí, a relação de Gamaliel com Paulo, você pode adquirir esse livro do Costa, da editora Paulus. Esse outro livro, meus irmãos, é um livro recente, do Hayer. Eu sempre estou pesquisando sobre teologia paulina. Ele diz duas coisas interessantes no livro dele, na página 23. Ele diz que Paulo foi treinado por Gamaliel no conhecimento da Escritura e da tradição. No caso, o Antigo Testamento, conhecer a lei, a Torá, os ensinamentos em relação à cultura judaica e a tradição de quem? Dos seus pais. Quem eram os seus pais? Judeus. Por isso ele foi circuncidado ao 8º dia. Apesar de ele ser um judeu fora da região da terra dos seus pais, ao ser criado em Tarso, um judeu da diáspora, mas ele não deixou de seguir a tradição, como o caso da circuncisão ao 8º dia. Outra coisa que o Hayer diz qualquer pessoa que fosse formada aos pés desse venerável e respeitado mestre, está se referindo a Gamaliel, poderia ser considerado especialista na escritura e na tradição. Ele está dizendo o seguinte, qualquer pessoa que fosse estudar com Gamaliel era uma pessoa tão boa, tão respeitada quanto. Isso está lá. Esse livro é muito interessante, ele é recém-traduzido para o Brasil, foi em 2022, é um livro muito bom, que os amados irmãos podem conferir. Interessante que o John MacArthur, no seu livro O Evangelho segundo Paulo, logo na introdução, ele diz o seguinte, que Paulo era um rabino extremamente respeitado, com uma excelente formação cultural e um fariseu ultra-ortodoxo. Então, por que eu adoto, por exemplo, a visão tradicional de Paulo? Porque muitos teólogos que eu li dizem que Paulo era... John MacArthur vai dizer que ele era ultra-ortodoxo. A maioria diz que ele era ortodoxo. Basicamente seria a mesma coisa. Por quê? Porque Paulo ele era extremamente zeloso. Ele acreditava piedosamente nas Escrituras. Então, isso é interessante. E se Paulo era fariseu, ele diz que ele é fariseu, aí a gente tem uma pergunta, né? Porque lá nos evangelhos, sobretudo os evangelhos sinóticos, aparece Jesus criticando, em confronto com os fariseus. Será que Paulo era um fariseu, como é relatado nos evangelhos sinóticos? Porque se ele é fariseu, como ele diz, zeloso, se ele, então, pertence a essa geração da tradição judaica da diáspora, e quem são esses fariseus relatados nos evangelhos sinóticos? É aí que é interessante. Meus irmãos, Paulo não é um fariseu como aqueles fariseus dos evangelhos sinóticos. Por quê? Porque ele era ortodoxo, ou que nós conhecemos, como o John MacArthur falou, ultra-ortodoxo. Completamente diferente dos fariseus que a gente vê ali nos evangelhos sinóticos, criticando Jesus, falando abertamente contra a mensagem do evangelho. E então ele não é igual, completamente diferente. Porque, olha só, Atos 23, 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outras de fariseus como ele, exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado? Ele está dizendo, vocês estão me julgando, mas eu sou fariseu. Só que existia muitas formas de você ver os fariseus. Existia fases distintas dos fariseus na época de Jesus. Quando chega na época de Jesus, eles decaíram. Eles modificaram-se. Eles não eram os fariseus ortodoxos, eles não eram fariseus como Paulo, aqueles que aparecem nos evangelhos. Os que aderiram depois eram inferiores aos ortodoxos. Então, houve o crescimento desse movimento farisaico, muitos foram aderindo e passaram a modificar a visão. E chega, então, aqueles que aparecem nos evangelhos sinóticos. Estão completamente diferentes. Então, Paulo diz, eu sou fariseu como vocês, mas eu não sou
como vocês e não penso como vocês. Eu sou zeloso em relação às coisas de Deus. Então, que elementos nós podemos encontrar em Paulo que tem a ver com a literatura farisaica, com o judaísmo, já que ele é? Meus irmãos, tem dois termos que a gente conhece como alaká ou alachá, que no hebraico é o caminho. E eu já li esse artigo há muitos anos atrás, porque o que eu faço? Eu sempre estou atualizando pesquisa sobre Paulo, então eu entro nas revistas teológicas. Inclusive no Seminário do Sul, já entrei várias vezes antes de sequer ir no Seminário do Sul. E eu achei um artigo de 2010. Quando eu comecei a ler esse artigo, comecei a revisar esse artigo de novo, porque eu separo nos meus arquivos assim. Quando eu vou procurar o material de Paulo, eu separo, por exemplo, se é um tema sobre a apocalíptica de Paulo, eu faço uma pasta, para não ficar me perdendo. Então, como era sobre judaísmo e fariseísmo, eu entrei na pasta, falei, agora está aqui os materiais, eu vou estudar. E eu voltei e tinha um camarada chamado Ronaldo Robson, ninguém conhece aqui. Ele tem um artigo, e ele diz interessante, eu concordo com ele. Ele não está aqui, né? Eu concordo com ele, mesmo assim. Uma das chaves hermenêuticas para a escritura de Paulo, para interpretar Paulo, para entender Paulo, é a alaká ou alachá, e eu concordo com ele. Por quê? Por causa, mais uma vez, pela visão que eu tenho sobre Paulo, um cara ortodoxo, crente, por assim dizer. Por que isso? Porque a alaká é a chave de interpretação de Paulo em relação ao Antigo Testamento. Esse aqui é o artigo dele, Helenismo versus Judaísmo, limites e tensões dos corpos paulinos. Ronaldo Robson, inclusive, está fazendo mestrado na época de 2010, o ano que eu entrei no seminário. O que é a alaká? É a real interpretação da Torá que foi adotada por Paulo. Paulo adotou essa. Por quê? Porque ele era um fariseu da escola de Gamaliel e tinha em alta conta as escrituras. E se você quer entender sobre esse texto, sobre esse tema, tem esse livro que é muito interessante, é um livro que trabalha isso aí, está em português, do Gopelti. Ele diz, o rabinismo farisaico vê-o como uma suma de ordens e proibições que podem ser praticadas sem maiores problemas. Ele está se referindo exatamente a alaká, que era o ensinamento dos fariseus, que tinha a ver com proibições daquilo que podia ou que não podia ser praticado, e que eles adotavam ela como estilo de vida, como prática. Gopelti diz na página 118, por exemplo, que a alaká não é apenas a interpretação da Torá, não é simplesmente a interpretação da lei, mas também tem a ver com costumes e práticas sociais. É o que eles chamam de consuetudinário. Aí eu expliquei que tem a ver com costumes e práticas sociais. Então não é apenas interpretado, não é apenas a questões teológicas, mas também a questões práticas em relação ao Antigo Testamento. O ensino da alaká era obrigatório na sucessão de alguém que queria ser um rabi, como Paulo, e era transmitido nesse momento, na época ainda, de forma oral, ainda não tinha nada escrito. Então, por causa do que Paulo já falou sobre a tradição, e seguir a tradição, e uma delas era exatamente a alaká. Só 200 anos, a alaká se transformou em texto, que foi traduzida, que saiu da oralidade, passou a ser texto em grego, que é a Mishnah, que é exatamente a interpretação do Antigo Testamento. E antes só era oral. Então, muito tempo depois. A alaká, para as pessoas da época de Paulo, inclusive Paulo, ela estava em pé de igualdade com a Torá. Tão importante quanto. Por quê? Porque eles entendiam que era uma tradição oral secreta de Moisés, que era como se fosse Moisés passando de geração para geração a interpretação. Eles entendiam que era as boas novas, levando para aquele contexto, do Antigo Testamento. Era a forma de interpretar o Antigo Testamento e que vinha de Moisés. Então, eles colocavam que o Antigo Testamento deveria ser lido, interpretado pela alaká. Então, Paulo era um judeu puro sangue, influenciado pela Mishnah ou alaká.
Ele era alguém que seguia o judaísmo com muito esmero e seriedade. Por isso que ele não era igual àqueles fariseus. Ronald Robson diz mais uma coisa. A adoção do estilo helenístico em nada prejudicava a sua identidade. É verdade. Paulo, ele era um homem, meus irmãos, diferenciado. Era um homem de muitas culturas. Ele sabia entrar e sair em qualquer lugar. Ele foi o homem talvez mais capaz da sua época. Só que ele era tão inteligente que ele sabia dividir as coisas, ele sabia internalizar as coisas, ele sabia analisar as coisas e dar uma visão cristocêntrica, uma visão bíblica, de fato, no sentido do texto, né? De não adulterar nada daquilo que está no texto, no Antigo Testamento. E ele, apesar dele ter sido adotado ou influenciado pelos helênicos, ele não mudou a sua forma de ver a lei e o Antigo Testamento. Interessante é que o Celso Aloysio, no seu livro sobre Paulo, o homem de Tarso, diz o seguinte: este forte sentimento que impulsionava os seus objetivos pessoais, por certo, contribuiu para que Paulo conservasse o monoteísmo de seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, mesmo tendo convivido com uma confusão politeísta e panteísta de uma época histórica. Então, outra influência do judaísmo é que Paulo era monoteísta. Isso, inclusive, era o moto principal do judaísmo. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Paulo, ele, apesar de se envolver com o mundo completamente secretista, ele não deixou de ser zeloso. O Led, no livro dele, Teologia do Novo Testamento, ele traz algumas explicações sobre a influência judaica em Paulo. Ele diz, por exemplo, que Paulo era um monoteísta inflexível. Eu passei um tempo estudando teologia paulina com um amigo do pastor Davi, ele talvez não saiba dessa informação, mas eu passei alguns momentos estudando com um psicólogo lá do Amazonas, Alfredo Belais, porque eu queria entender a personalidade de Paulo, ele só trabalha com isso. Eu passei horas conversando com ele, e eu cheguei à conclusão, depois dele me explicar como é a questão da personalidade humana. E Paulo era um homem, meus irmãos, que ele não tinha meio termo. Ele era um homem de uma personalidade forte. Paulo, ele não negociava as coisas. Ou é, ou não é. Então, ele era monoteísta, inflexível, ou seja, ele não dialogava, ele não aceitava nada que fugisse disso. E não só isso, qualquer outra coisa, que não, na cabeça dele não encaixava. Então, ele tinha uma personalidade forte. Quando ele perseguiu a igreja, ele perseguiu, por exemplo, achando que estava fazendo algo que realmente agradasse a Deus. Então, ele não negociava. Ele diz, visto que Deus é um só. Romanos 3, 34, parte A. Só é um. Não tem dois, é um só. E também, ele era demasiadamente, ele ignorava a religião pagã. Lá em Colossenses 2,8 ele diz, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nada de religião pagã. Outra coisa, completamente avesso à idolatria. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Mas é interessante que a idolatria de Paulo não tem a ver, muitas vezes, com a idolatria do que nós entendemos como idolatria. É muito mais profundo. Paulo era extremamente zeloso, e a ideia de zeloso é o que nós podemos traduzir hoje, por exemplo, que vocês conhecem o termo radical. Paulo não negociava, não, ou nada. Ele era contra a imoralidade. Por isso Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, contrário à natureza, Romanos 1, 26. E ele entendia a Escritura como divinamente inspirada. Ele está falando do Antigo Testamento. Não há dúvida para Paulo que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, divinamente inspirada, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. E tem outros textos que os amados irmãos conhecem. Paulo entendia que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, era palavra inspirada. E como mestre da lei, ele partilhava da fé judaica na centralidade da lei, que era santa para ele, justa, boa e espiritual. Por que Paulo tem esse cuidado de dizer? Para não ser acusado.
Por que Paulo diz que a lei é santa? Porque na cabeça de Paulo não há problema na lei. A lei mostra, para Paulo, a lei é como se fosse um espelho. Se você não se olhar no espelho, você não enxerga nada, as suas imperfeições. A lei é santa, Paulo está dizendo. Mas quando você vai de encontro a ela, você vê que você é pecador. Não porque ela é pecadora, que ela é ruim, é porque é você. E quando você entra em choque com ela, que é santa, mostra a sua pecaminosidade. A mesma coisa tem a ver com a questão da justiça. A lei é justa do que está lá. Mas quando nós olhamos para ela, nós vemos que nós somos injustos, porque nós não conseguimos fazer exatamente aquilo que ela manda. Ela é boa, porque é o manual de Deus. Deus é tão bom que deixou a sua palavra, o seu mandamento, as suas leis para nos ajudar. E espiritual. Ele diz em Romanos 7, versículo 12 e 14, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ele está dizendo, a lei veio de Deus. A lei não é fruto dos homens. Então, algumas influências. E ontem o Dr. Altair, inclusive, falou realmente que Paulo, por exemplo, outra influência é o próprio livro de Daniel, na sua visão sobre ressurreição, sobre morte, sobre a questão... por isso que eu comecei com 1 Coríntios, capítulo 15. É outra influência, que é a apocalíptica do Antigo Testamento. Paulo gentil e a influência do helenismo. Meus irmãos, é uma confusão nos dois termos, helenismo e helenização. As pessoas leem e às vezes não entendem, eu também, muita confusão cria-se, às vezes fica meio que perdido. Helenismo, o termo, começou com esse historiador, Droysen, no século XIX, que deu essa terminologia para o que foi conhecido como o helenismo, que veio de Alexandre, começou com ele e foi até o início ali da era cristã, ele deu esse nome. E o que era o helenismo? Seria a mistura da cultura grega com as culturas orientais. Resumidamente, o helenismo é a própria língua grega. A língua grega que se tornou a língua universal. Então, a propiciação, se apropriar, seria a ideia de helenismo. Você se apropriar de uma cultura que não é sua. E a helenização seria o processo, a expansão, o resultado dessa mistura. Outros povos vivendo de acordo com o povo da Elade, porque a Grécia, antes de se tornar Grécia, ela fazia parte da região que nós conhecemos na história como Elade. Elade é a Grécia antiga, que tem a ver com Helen, que na verdade transliterando ou traduzindo seria grego, tá? Então, a helenização seria a adaptação, quando Alexandre conforme ele ia andando, conquistando os outros povos, as outras nações se misturavam, passavam a adotar a língua grega, mas também influenciavam os helenistas e havia uma mistura. E isso poderíamos chamar que seria a helenização. O helenismo seria a própria cultura, a própria língua, e a helenização o processo dessa mistura daquilo que aconteceu com o avanço do helenismo por meio de Alexandre e, obviamente, depois os seus sucessores. E os gregos, por causa da helenização, lançaram a base cultural da era do Novo Testamento. Existe muita influência da língua grega no Novo Testamento, e a língua grega é helenização. Dentro desse processo, então, o grego koineu, o grego comum, se tornou a língua universal. Todo mundo passou a falar grego. E com isso foi possível que a comunicação existisse, que os muros fossem derrubados, que as nações pudessem se envolver, se comunicar por causa da língua grega. Porque a língua passou a ser universal, todo mundo passou a falar grego. O comércio, as cidades passaram a aderir e a usufruir da língua grega. Todo mundo falava grego. Não existia mais deserto, não existia mais nada que separasse os muros, as nações, porque a língua então passou a ser universal. E Saulo, como a gente viu, ele era da cidade de Tarso. A cidade de Tarso é uma cidade, ela existe hoje, chamado
Tarsus, lá na Turquia. Eu ainda não fui, mas tem um amigo, o William Quintela, que foi missionário lá na Grécia, na Turquia ali. Ele me deu algumas informações de Tarso, conversando com ele, que ela existe hoje, ela está 6 metros acima da cidade onde Paulo conviveu. Inclusive tem uma casa lá que dizem que era da família de Paulo, mas essa cidade ainda existe até hoje. Tarso da Cilícia, uma cidade que tinha um centro comercial extremamente importante, uma cidade de cultura grega, mas de dominação romana, mas a cultura era grega. Já existia naquela época ensino superior na cidade, pessoas já estudavam ali. Lá, por exemplo, tinha o estudo das filosofias do cinismo, do estoicismo, e alguns também dizem epicurismo. Lá, inclusive, moravam os maiores filósofos da época, os que estavam vivos residiam ali em Tarso. Tarso, então, é da onde começou e de onde surgiu uma das filosofias mais influentes na época, inclusive ainda existe até hoje, que é o estoicismo, que é dizer não de Sítio, que apesar de ser de Chipre, região da Grécia, mas pessoas próximas a eles eram de Tarso, e a maioria dos filósofos estoicos era de Tarso. A cidade de Tarso tinha, na época, aproximadamente 500 mil habitantes. Lá moravam os cilicianos, hititas, gregos, assírios, macedônios, judeus. Era uma cidade de dominação romana, mas de cultura grega. Alguns vão dizer que Paulo, inclusive, ele era o homem desses 3 mundos. Ele era o homem judeu, ele era o homem grego, helênico, e também ele era o homem romano. Então, existe essa visão muito interessante de Paulo, esse homem desses 3 mundos. Alguns elementos de influência da literatura helenística. Estoicismo. Nas minhas leituras sobre teologia paulina, eu estava conversando com o Dr. Voltaí, um monte de livro aparecia estoicismo. Eu falei, peraí, o que é isso? Então, eu comecei a ler sobre estoicismo e comprei alguns livros. Esses livros, inclusive, já estão traduzidos para o português. Nós temos grandes teólogos estoicos, nós temos o Zenão, nós temos Epiteto, nós temos o próprio Marco Aurélio, foi imperador. Nós temos Sêneca, que inclusive era contemporâneo de Paulo, e alguns dizem que pessoas próximas a Sêneca se encontrou com Paulo. Se não me falha a memória, deu uma pista ali em Atos sobre isso. Então, o estoicismo era muito forte em Tarso. E o estoicismo, então, há muitas leituras dizendo que Paulo estava sendo influenciado por esse estoicismo. Então, eu cheguei à conclusão que, de fato, Paulo era um filósofo estoico. E, por ele ser um filósofo estoico, eu fui fazer algo específico só sobre filosofia estoica. E tentar fazer um paralelo com teologia paulina. E fui começar a ler sobre filosofia estoica, e comprei esses livros. Arte de Viver, por exemplo, de Epiteto, fantástico. E outros livros também que falam sobre estoicismo. Agora, como é que a gente pode dizer isso? Porque o estoicismo, um artigo do nosso querido professor do Rio de Janeiro, professor Leonardo Silveira, falou sobre isso. Ele diz, o estoicismo, ele com uma outra pessoa, o Caldas, diz, o estoicismo era a filosofia dominante. Aonde? Em Tarso. O estoicismo dominava a cidade. O André, na sua dissertação de mestrado, falando sobre isso, ele diz que era a terra natal do estoicismo. Aí eu tenho até a indicação aqui dele, da dissertação dele, que é o anúncio messiânico da primeira carta aos Coríntios. E lá ele diz que Tarso era a cidade, era a capital do estoicismo. E o artigo que, acho que está aqui na frente, é esse aqui, ó, do professor Leonardo, nosso professor do Seminário do Sul, ele tem um artigo muito interessante chamado Apontamentos sobre a relação de Paulo, de Tarso, com o estoicismo, a partir de 1 Coríntios. Eu indico você ler, muito interessante, até falei com ele, inclusive, que eu escrevi sobre esse material, e eu quero que, inclusive, que ele leia, que eu considero um especialista nessa área, eu já li várias coisas sobre isso. E um outro artigo também dele com o Caldas, ele diz Paulo de Tarso, apocalíptica, e estoicismo, aproximação a respeito da vida após a morte. 2 artigos dele muito interessantes. Eu estou indicando que é para vocês lerem, para se aprofundar no tema, porque a gente não tem tempo de aprofundar. Mas é interessante isso aí, sobre o estoicismo, tá? Voltando aqui. Então, Paulo, ele era um judeu helenizado.
Jim George diz que ele era capaz de falar e escrever na língua universal do Império, que era a língua grega. A sua formação também lhe dava condições de organizar seus argumentos teológicos dentro da lógica do pensamento grego. Ele era judeu, mas na hora de falar e na hora de talvez também escrever, ele organizava de acordo com a lógica grega, que é o que eles estudavam. A base da filosofia de Paulo é fortemente helenística, sobretudo estoica. Isso você pode conferir, inclusive, na obra do Mazzarolo, onde ele fala sobre a importância do helenismo no pensamento do apóstolo Paulo. Ele que diz isso, que a base filosófica de Paulo é fortemente helenística. Eu já indiquei isso aqui. Romano Pena, que é muito conhecido, ele traz algumas expressões que tem no seu trabalho, que é esse bem aqui, ó. Paulo de Tarso e os componentes gregos do seu pensamento. E lá ele traz algumas características dos textos paulinos com o estoicismo. Quando fala, por exemplo, de autocontrole. Ontem, pegando algumas falas, inclusive do Dr. Voltaí, ontem, autocontrole, controlar a si mesmo, como está lá em 1 Coríntios, autocontrole como está em Gálatas, tutor, aio. A expressão politeuma, que vem de polis, que se refere ao aspecto da cidadania, de você ser o cidadão. E fora outros termos, por exemplo, eles vão dizer que isso é estoicismo. A ideia do autocontrole. Você pode ler um pouco sobre esse material aí, nesse artigo dele. Quando ele diz em Atos 17, 28, ele diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Que poetas? Porque eles também, porque dele também somos geração. Aqui ele fala de poetas. Que poetas? Epimênides, ele cita, quando diz, pois é nele que nós temos a vida, o movimento e o ser. E também ele cita o poeta estoico Aratus, quando diz, pois nós somos de sua raça. Isso você encontra nesse livro, o dicionário de Paulo e suas cartas. Lá ele diz isso. Interessante essa informação sobre esse pensamento estoico de Paulo. Elementos, então, além do estoicismo, tem um outro interessante, diatríbico. O método diatríbico, que era o método de retórica grega, a maneira de você se expressar, era, meus irmãos, pensa numa coisa difícil. Por exemplo, Marcelo está aqui, cadê o Marcelo? Marcelo, por exemplo, eu comparo isso aqui com você, porque é o seguinte, eu não tenho a genialidade que você tem para fazer o que você faz. O método diatríbico é o seguinte, só pessoas de alto escalão podiam aprender esse método. Porque esse método ele era tão importante para quem aprendesse, porque era a escola. Você já imaginou você estudar com o Gamaliel, aí depois o Gamaliel dizer o seguinte, olha, você vai me substituir? Meu irmão, eu ficaria com medo se o doutor daí falasse, olha, a partir de manhã, eu não ia dar conta. Eu ia correr desse negócio. É difícil. O método diatríbico era, você só aprendia quem de fato tivesse a capacidade de assumir a responsabilidade. Por quê? Conversando com você agora, pastor Domingos, é porque só aprendia esse método quem estava preparado para nunca perder um debate. Paulo nunca perdeu um debate, por isso que foi morto, por isso que ele foi acusado. Ele está louco. Ele fala como louco. Paulo ele era tão impressionante que ele foi um dos poucos na sua época que foi capaz de aprender isso. Ele dialogava com todo mundo, conversava com todo mundo, e o método que ele usava, inclusive nos seus textos, era o método diatríbico, que era o que nós conhecemos como retórica. Quer ver um exemplo? Quando Paulo, eu vou fazer uma pergunta de teológica para você baseada no texto. Eu pergunto, se você souber essa resposta, se você consegue criar um argumento para contradizer esse pensamento de Paulo, você se levante, pode se levantar. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, o que ele diz lá? O que ele diz lá? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, certo? Aí eu pergunto para você, existe alguma forma disso não acontecer? Paulo está usando o argumento dizendo assim, me diz aí. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isso é diatríbico. É quando você fala e você não dá argumento, que você consegue conversar a ponto da pessoa não ter para onde fugir. Não tem para onde correr. E fora outros métodos.
Então, a diatríbico, por exemplo, eu trouxe aqui, o Jorge Led traz isso na página 509 do livro dele. Ele diz, por exemplo, a ideia de consciência, natureza, coisas que não convém contentar. Lá em Filipenses 4:11, termos que pertencem distintamente ao mundo do pensamento grego. No entanto, o uso que faz de termos grego não implica na forma de se apropriar desses termos, mas ele dá um outro conceito, mas ele usa. A palavra mistério, teleios, de perfeito, vem disso aí. Então, além do estoicismo, além da diatríbica, que tem a ver, que é um método, inclusive, do estoicismo, tem a Septuaginta. Qual era a Bíblia que Paulo usava? Obviamente, Paulo usava a Septuaginta. Gormão, um livro recente dele, diz que, como judeu da diáspora, ele teria estudado as escrituras de Israel em grego, usando a Septuaginta. E talvez outras versões gregas dos escritos sagrados ele também usava. Porque, inclusive, a Misnar, que nós já falamos, que é Lak, ela era oral, depois foi escrita em grego, que Paulo certamente usava também, não a Misnar, porque ela foi apenas dos anos 200, mas a influência era tanto que ela acabou sendo traduzida pelo grego. Esse livro dele, interessantíssimo esse livro da Ragnos, o apóstolo do Senhor crucificado. Ele diz lá isso. Muito interessante, vale a pena ler esse livro. É recém-traduzido. Meus irmãos, tem um livro apócrifo, o Dr. Walter conhece muito bem, que é Atos de Paulo e Tecla. Se você quiser uma informação a respeito não canônica sobre Paulo, inclusive, eu descobri, a gente lê as coisas, né? E, por exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Onde você encontra essa informação? Você não encontra na Bíblia, você encontra no livro do Dr. Walter, Apocalipse de Pedro, que é lá que está, livro apócrifo. Né, Dr. Walter? Atos de Pedro, obrigado. É lá, no livro dele. É de lá que vem essa tradição. Sabe aquele filme de Paulo que vocês viram que foi uma febre aí? Me chamaram para falar sobre ele. Aí quando eu fui analisar o Paulo, eu falei assim, rapaz, com certeza esses caras basearam esse filme ou pegaram algumas ideias de Atos de Paulo e Tecla. Porque é nesse livro que nós temos algumas informações sobre Paulo que não aparece nas escrituras. Por exemplo, Paulo era bonito, segundo Atos de Paulo e Tecla, não, ele era feio como eu. Estrábico, vesgo, que é a mesma coisa, né? Calvo, baixinho, gordinho, cambota. É lá, é nesse livro que... Por que Atos de Paulo e Tecla? Inclusive a ideia, bater na mesma tecla, vem daqui. E é interessante porque os personagens bíblicos, muitos deles você encontra aqui. Então, você quer conhecer um pouco sobre algo, é um documento apócrifo também ali do século I, século II, dá o século II, fica entre o 1 e o 2, exatamente, eu falei 1 e 2 aí. Meus irmãos, eu botei aqui Walter Miranda, por quê? Porque eu estava assistindo ontem, não sou besta nada, peguei algumas ideias. Ele falou algumas coisas que tem a ver com o estoicismo, e eu vou provar. Ele disse ontem, abre aspas, de Paulo, sobre Paulo. Ele aprendeu a se contentar com o que Deus mandou para ele. Ele disse isso ontem. Outra coisa que ele falou é que ele está consciente que tudo que acontece com ele vem de Deus. Ele disse isso ontem também. Ele falou das prisões. Ele falou que, inclusive, ele adaptou isso. De onde o Dr. Walter tirou isso? Eu não sei, mas eu posso dizer que isso é estoicismo. Por quê? Porque, meus irmãos, uma das características do estoicismo, se você lê os livros do Epiteto, A Arte de Viver, se você acompanhar em um canal no YouTube sobre estoicismo, ele diz algo interessante. O autocontrole. É você se contentar com aquilo que você não pode mudar. Isso é estoico. O estoicismo foi fundado 300 anos antes de Cristo. E até hoje existe. O estoicismo, inclusive, qual é a diferença do estoicismo para outras filosofias? É que os outros tipos de filosofia, muitas delas, ou a maioria delas, ela apenas vai para o campo da especulação, da razão, da discussão, dos textos, você filosofar. O estoicismo não. O estoicismo é prática. Inclusive, eu sou estoico. É prática de vida. Eu sou estoico, eu tenho um tempo, por causa de Paulo. Eu pratico estoicismo. Por isso que eu comprei os livros.
Por quê? Porque o estoicismo tem a ver com o estilo de vida. Inclusive, a base do estoicismo é a virtude. O que você faz, como você vive, como você anda, te traz a felicidade, a alegria, o prazer está na forma de viver, que é a virtude. Então, Paulo, por exemplo, como um filósofo estoico, já dei algumas dicas aqui, os irmãos podem acompanhar, ele diz um texto muito estoico, que eu vou encerrar com ele. Olha só. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 em diante, ele diz assim, ó. Meus irmãos, isso aqui é estoicismo puro. O estoicismo, então, ó, ele não é predestinação, tá? Vamos lá, deixa eu resumir aqui para vocês explicar uma coisa. O estoicismo acredita que você não pode mudar aquilo que você não pode controlar. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu pratico por causa do estoicismo. Se alguém falar mal de mim, irmão, eu não vou controlar isso, entendeu? Vão falar. Eu não tenho controle sobre a visão das pessoas sobre mim. Eu não tenho como. Isso é estoicismo, ou seja, o trânsito, a minha esposa, por exemplo, ela falou assim, mas meu amor, o trânsito está pegado. Eu falei, eu não posso sair do carro e carregar um por um dos carros para eu passar. Paciência, eu fico lá, não importa o tempo, eu não vou xingar, não posso mudar. Isso é estoicismo. Que eles acreditavam que não podia mudar a circunstância. E Paulo diz então, olha só, finalmente, irmãos, não, isso é o versículo 8, eu quero ler do 10 em diante, né? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é estoicismo. Ou seja, o doutor Altair falou isso aqui ontem. Vou repetir de novo, que foi ele que falou, e eu concordo com ele. Ele aprendeu a se contentar com o que Deus mandou para ele. O estoicismo acreditava nisso. Que ele não podia mudar aquilo que já estava destinado, por assim dizer. Tanto sei estar humilhado, como também está honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus irmãos, tem outras coisas que eu poderia falar sobre helenismo, mas eu sei que esse assunto não é muito comum sobre o estoicismo. Então, além do estoicismo, além do Septuaginta, além do método diatríbico, são influências claras do pensamento paulino. E muitos outros textos, 1 Coríntios, muita coisa estoica, e outros assuntos sobre estoicismo. Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Eu tinha combinado com ele, irmãos, para ele fazer aquela referência ao meu nome nas duas vezes. Aí ele seguiu direitinho. Aí quando ele terminou, eu saí. Eu estava só esperando ele falar e eu saí ali, mas eu voltei. É porque Paulo diz que eu tenho que ser louco e sábio. As duas coisas, então eu faço. Muito bem, tá bom. Louvado seja Deus. Eu já tinha muita coisa aleatória, mas por causa dessa conferência aqui, eu fiz um artigo, inclusive eu pedi para o doutor Leonardo, como ele escreve muito sobre o tema, ele olhar, dar uma ajustada, verificar, para a gente publicar junto, inclusive, eu tenho aqui. Agora, o PowerPoint pode pegar, eu deixo aí, sem problema. Ok, a gente organiza essa parte aí operacional. Irmãos, somos gratos a Deus pela vida do professor Ulicélio, né, por essa sua dedicação, esse esmero aí ao trabalho teológico, ao magistério, e sobretudo ao amor, né, que ele tem pela formação ministerial. E ali tem feito um trabalho juntamente com o pastor Jefferson, ali na Equatorial, um trabalho diferenciado, que tem feito a diferença ali em Belém, em toda a região norte do Brasil. Irmãos, queremos agora abrir a possibilidade dos irmãos fazerem questões, certo? Pode ser, Luciano? Muito bem.
Não, com certeza vai se saberá, com certeza. Agora, irmãos, por gentileza, né, não usem a estratégia que uns 2 ou 3 irmãos seminaristas ontem, né, aí, insinuaram, disseram, mas eu gostaria de fazer perguntas ao professor Valtair. Quais eram as perguntas? Aí eles disseram as perguntas que o professor Valtair tinha elaborado para vocês. Ou seja, queria que ele respondesse as perguntas que ele mesmo fez. Aí assim, o link foi liberado ainda não? Eu acho que já, que eu recebi aqui. Veja aí. Foi não? Louvado seja Deus, então. Muito bem. E aí eu disse, o pessoal, nós seminaristas, vocacionado por Deus, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós teremos uma música, com muita alegria, os nossos irmãos da Lagoa estarão ministrando, e teremos um momento também de questões aqui, vamos abrir hoje essa oportunidade aí, e na sequência nós teremos também um tempo para a gente visitar os estandes, certo, dos nossos irmãos aí que estão com seu material disponibilizando para a gente. Lembrando que tem os livros do professor Valtair e outros livros que estão à disposição dos irmãos. Tá certo? Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé, louvar o Senhor, agradecer a Deus por esse momento. E como estamos felizes, já estamos no 2º dia da nossa conferência teológica. Antes de finalizar o nosso momento aqui, falaremos sobre também a conferência de amanhã. E logo após o cântico, voltaremos com a oportunidade de perguntas. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada. Diga! Nada melhor que meu Deus.
sobre toda maneira, o unigênito Filho de Deus. Então você pode dizer: não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Ele torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro. Ele faz de ossos soldados, faz tomar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Somos gratos ao Senhor. Os irmãos podem sentar. Pela vida dos nossos irmãos do Ministério de Música da Igreja Batista da Lagoa. Deus os abençoe grandemente. Meus irmãos, nós queremos agora facultar a oportunidade para os irmãos de fazer questões, caso os irmãos assim a tenham, né? Para que o professor Licélio possa também respondê-las. Irmãos, temos questões? Nosso irmão Augusto está aí com o microfone. Caso alguém queira fazer alguma questão aqui para o professor Ulicélio. Lembrando os irmãos, ali o nosso irmão Wellington Ramos. Augusto, por gentileza, seminarista Wellington Ramos. Não, uma pessoa pequena dessa acenando. Eu balancei a mão aqui, 2 pessoas caíram. Pastor, primeiramente agradecer pela palestra, dizer que foi muito edificante. Mas eu queria perguntar o seguinte, sobre estoicismo, né? Eu já vi muito... Eu gosto muito de filosofia também. E eu já vi muitos comentários, né, sobre a filosofia estoica e a relação dela com o cristianismo de uma maneira negativa, né? Porque o estoicismo leva ao pensamento de que aquilo que eu não posso controlar, ou então um pouco de carpe diem, né? Aproveite a vida enquanto se pode, que era um pensamento muito grego da época. E aí não haver essa ligação entre o cristianismo e o pensamento estoico. E aí o senhor, quando chega e fala que Paulo era um estoico, para mim, eu na hora achei estranho. Mas o senhor poderia esclarecer isso em relação ao pensamento estoico versus o pensamento cristão? É muito boa essa pergunta. Essa realmente é uma das grandes dúvidas quando tem o tema estoicismo. Quando eu comecei a estudar estoicismo, e comecei escondido, assim, sem muito alarde, né? Aí, de repente, um amigo começou a citar algumas coisas. Eu falei, mas peraí, isso aí é estoicismo. Aí outro, estoicismo. Eu falei, mas como assim? Vocês estão falando de estoicismo? É muito bom. Aí o que acontece? O estoicismo ele é extremamente perigoso, porque ele tende, historicamente, inclusive, substituir o cristianismo, as ideias do cristianismo.
porque é muito interessante, é muito próxima as ideias, por causa da questão da virtude, dos valores que o estoicismo traz. E o estoicismo, como eu falei, ele é uma... Tu só é estoico, tu pode, por exemplo, dizer que é filósofo de diversas formas. Basta você conversar ali dentro daquele pensamento. No caso do estoicismo, não. Eu só posso dizer que eu sou estoico, como eu falo que sou, se você pratica o estoicismo, porque ele é um estilo de vida. Agora, o que Paulo fez? É que Paulo, aí tem que ter habilidade como Paulo e aprender com ele. Paulo, ele tem as bases que é inegociáveis. E aquilo que vem de fora, ele dá uma roupagem, ele dá uma ideia e uma visão cristã. Então, ele faz isso com o estoicismo também. Ele entende que, por que ele usa o próprio Epimênides, Aratos, mas ele não pega a mesma forma ou a mesma visão que eles, mas ele dá uma roupagem cristã. Então, como eu falei, Paulo ele estava no mundo secretista, panteísta, politeísta, mas ele não negociava a questão nenhuma. Então, por exemplo, quando eu comecei a dizer na palestra que eu não negocio a ideia de que Paulo é o autor das 13 cartas, se alguém vier, mas Nova Perspectiva, meu irmão, eu conheço, eu já li, N.T. White, James Dunn, mas eu não concordo, eu não trabalho com essa perspectiva. Então, a questão do estoicismo é que você tem que entender que ela é apenas uma contribuição e ela tem a ver com o estilo de vida, com a maneira como você vive. Vou dar um exemplo para vocês, outro exemplo do estoicismo. O estoicismo trabalha com a disciplina. Você é extremamente disciplinado. O horário, por exemplo, tem 3 meses que eu disse assim, a partir de hoje eu não tomo Coca-Cola. E não estou tomando. Por causa da disciplina, não é porque eu sou bom, é forte, não. É porque o estoicismo trabalha com essas coisas. Então, você adapta, e foi isso que Paulo fez. Ele adaptou a filosofia, porque ele estudou isso em Tarso, dentro de uma perspectiva cristã. Amém. Muito bem. Irmãos, mais alguma questão? Por gentileza, o professor Licélio veio lá de Belém para responder os irmãos, por gentileza. Maceió está bem? Agora. Senhor. Louvado seja Deus por essa linda história. Pronto, aqui está também diante de um outro historiador. Muito bem, a questão lá. Professor, primeiramente agradecer ao senhor, foi muito boa a palestra do senhor, então muito enriquecedora. A minha dúvida e minha pergunta vai na mesma linha do irmão ali, porque eu creio que existem pontos similares, né, entre o estoicismo e o cristianismo, principalmente nessa área da abnegação, da busca pelas virtudes, né, pela felicidade no modo do seu estilo de vida. Então, acho que tem pontos, né, que se tocam de maneira semelhante. Mas olhando para o estoicismo, né, nós vemos também pontos que são, creio, e me corrija se estiver errado, o senhor estudou mais do que eu, divergentes. Por exemplo, se eu não me engano, o estoicismo crê, existem 2 fases, né, mas crê que Deus tem princípio, ele tem um início, né. O estoicismo é uma filosofia materialista, né, e coisas que vão de encontro, né, que Deus é imanente e não é um Deus transcendente. Então nós vemos assim, e Paulo, ele quando prega em Atenas, causa os estoicos, né, e os epicureus ficam assustados com sua pregação, principalmente a respeito da ressurreição, né, uma vez que eles eram materialistas. Sim. Então, o meu sentimento foi um pouco semelhante ao do irmão ali, quando eu escutei isso. Rapaz, dizer que Paulo era um estoico, assim, soou... Eu fiquei assim, né, pensativo sobre isso. Uma vez que, sim, tem pontos de semelhança, isso creio que seja verdadeiro, e ele dá essa roupa, ele pega um princípio e aponta para Cristo, né? E é isso mesmo, é interessante. Realmente, por exemplo, o estoicismo crê que na imanência
Aí Paulo diz, ele é imanente também, mas ele não é só isso, ele é transcendente. Entende? Então o que Paulo faz? Paulo, tudo que ele pega, tanto do judaísmo como do estoicismo, ele dá uma verdadeira roupagem no aspecto daquilo que ele ouviu e ouviu do próprio Senhor Jesus. Então, quando você, por exemplo, falou da ressurreição, e é verdade, mas onde Paulo entende isso? Porque aí ele mesmo diz, não, eu creio na ressurreição porque o próprio Senhor Jesus se revelou a mim, por exemplo. Então, apesar dele ter uma base e uns princípios da filosofia estoica, que não é só estoicismo, como eu já falei, o próprio método diatríbico, a retórica e tudo mais, mas sempre Paulo bate no aspecto dos princípios inegociáveis. Então, ele não é só imanente, como diz o estoicismo, ele também é transcendente. Ele não só apenas se manifesta, que é a ideia de imanência, mas ele está além disso, ele está acima dessa visão. Então, é isso que Paulo faz. Paulo faz adaptações. Inclusive, o Dr. Valtair falou isso ontem. E Paulo faz adaptações da filosofia grega e tudo mais. É isso mesmo que ele faz. Ele tira aquilo que não é cristão, e eu também excluo, dentro de muita leitura sobre o estoicismo, aquilo que eu entendo que vai de encontro às escrituras. Também faço isso. Muito bem. Ok. Marcelo Moraes, por gentileza, e depois o professor Domingos Welber. Agradecer, né, pela explanação, a bela explanação. Mas eu, pensando aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se existe alguma ligação entre o estoicismo de uma forma gradual, com o positivismo de Kant, pensamento marxista e a teologia coaching, que me parece bem próximo, né? É um perigo, tá? Muito boa essa pergunta. Meus irmãos, se você fizer uma pesquisa sobre o estoicismo, as pessoas mais influentes do mundo eram estoicos, a maioria. Só que o que as pessoas fazem? O estoicismo é muito belo, a ideia do estoicismo. Vou dar um exemplo para você. Você sabe quem era Marco Aurélio, o imperador, um dos melhores imperadores que o Império Romano teve. Se todo imperador tivesse, por exemplo, a mesma visão do Marco Aurélio, certamente o Império Romano ia mais adiante. Muito mais. O Marco Aurélio era um estoico. Então, tem relação, mas assim, eles usam o estoicismo, positivismo, Kant, marxismo e inclusive a teologia coach, sem saber, inclusive. Tem gente que fala as coisas, não sabe de onde vem. Eu fico assim, isso é estoico, né? Mas a questão é que, do mesmo ponto de vista que Paulo, quando usa o estoicismo e dá uma roupagem, as pessoas pegam do estoicismo e usam para o seu próprio benefício. Isso é muito perigoso, porque eu já disse que, se não ter cuidado, você faz isso. Mas, então, por exemplo, você pega ali a ideia do estoicismo quando diz que você não pode controlar as coisas, mas você pode controlar a si mesmo, o estoicismo diz isso, por causa da questão das virtudes, tem relação. E realmente as pessoas podem usar isso a seu favor. Mas, voltando para Marco Aurélio, o estoicismo diz o seguinte: por exemplo, você é aquilo como você amanhece. Parafraseando, a ideia do Marco Aurélio, no seu livro Meditações de Marco Aurélio, ele diz assim: conquiste as suas manhãs. Conquiste as suas manhãs. Como tu acorda determina o teu dia. Como tu acorda determina aquilo que você vai fazer. A primeira coisa que você faz quando você acorda, o que é? Então é isso que você vai ser. Então, para você ter ideia, o Marco Aurélio tinha escravos, tinha pessoas para servir ele. A história diz que ele era o primeiro a acordar mais cedo do que qualquer um dos seus funcionários. Por quê? Porque ele falava, eu sou imperador, eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu não vou confiar que ninguém vai fazer, porque eu preciso sustentar isso aqui. Então ele acordava e ele diz essa frase: conquiste as suas manhãs. Muito bem, gente, conquistem suas manhãs. Pastor Ulisséio, primeiramente quero agradecer, né? Como de uma forma elucidativa você abordou o tema aí, foi muito bom realmente, aprendi bastante. Mas o senhor colocou aí no início as cartas do apóstolo, né? E nós temos aquelas cartas pessoais a Timóteo, a Tito. E diante de tudo que o senhor estava colocando aí, eu fiquei pensativo com relação a essa formação de discípulos, né? Porque o apóstolo Paulo, ele foi bastante eficiente nisso aí, tinha uma preocupação da parte dele também com relação ao legado. E ele sabia que o desenvolvimento
da obra passava por essa questão também de ter obreiros bem preparados, cobrindo aquela área que ele tinha trabalhado. E a gente vê que esses pontos de congruência que existia entre aquilo que era o cristianismo, o que o apóstolo Paulo recebeu de Cristo, e aquilo que ele pegava, né, dessas culturas aí, como você bem falou, a cultura grega, a cultura romana, a cultura judaica, e hoje a gente também precisa conhecer, né, em várias áreas de conhecimento para que a gente também faça de forma eficiente essa transmissão da palavra. Mas a minha pergunta com relação a essa questão, porque é claro que a gente vê essa questão da cultura grega presente ali em todo o ministério do apóstolo Paulo, nos seus escritos, né? Isso é incontestável. Mas eu queria saber do senhor se há evidências de que houve uma preocupação por parte do apóstolo de passar também esse conhecimento que tem a ver com a cultura grega, com o helenismo, com a própria filosofia, para Timóteo, para Tito, para esses outros discípulos. Porque esse tipo de conhecimento não se aprendia nas ruas, né? Era uma questão mais acadêmica também. Então eu queria saber do senhor se, nas suas pesquisas, tem alguma evidência com relação a essa preocupação do apóstolo Paulo em passar também esse legado para os discípulos, como, por exemplo, Timóteo, Tito, se tem alguma evidência disso. Sim, tinha. E quando ele chama, por exemplo, Timóteo de filho na fé e tudo mais, tinha assim. Tinha, por exemplo, o melhor texto que eu medito sobre teologia paulina, tem alguns textos que eu gosto. Por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o bem do evangelho. Então, Paulo tinha preocupação de ensinar, mas só que aí que está o detalhe, não era ensinar apenas de um aspecto teórico, falar sobre Deus e tudo mais. Paulo era o próprio, pegava na mão das pessoas e ensinava como era que fazia. Ele usa, inclusive, no seu texto, a palavra de pedagogia, ele usa muito para Timóteo. E ele chama Timóteo de delegado apostólico. Ele diz: Timóteo, tu é tão parecido, tu me imita tanto, por assim dizer, que você é um delegado apostólico. Vai lá e fala. Aí olha como Paulo termina a carta que ele escreve para Timóteo, sabendo que ele ia morrer. Eu já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegada, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Pois agora a coroa da justiça me está guardado, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo está dizendo assim, tem que viver confiante que o Senhor vai voltar. Aí ele vai dizer, vem depressa, porque Demas, amante do presente do século, me abandonou, foi para Tessalônica, Tito foi para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Traz os livros, principalmente os pergaminhos. Ele está dizendo que no Antigo Testamento, leia, vamos terminar. Paulo sabia que ia morrer, ele quis morrer estudando, lendo. Quando vieres, traz João Marcos, que ele é meu último ministério. Aí lembra aquele João Marcos que ele brigou, tudo mais. Alexandre do Latueiro me causou muitos males, tu também guarda-te dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Mas aí, olha como ele termina. Ele diz assim, Alexandre do Latueiro me causou muito mal, mas o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força e fui libertado da boca do leão, e por causa de minha pregação do evangelho foi pregado a todos os gentios. E o Senhor me levará para o seu reino celestial, a ele a glória para sempre. Amém. Então o que ele está dizendo para Timóteo não é só isso aqui, Timóteo, lê e coloca isso aqui. Não, Timóteo, tudo isso eu vou morrer, está aqui, esse é meu último documento, mas a minha vida é a demonstração de que tudo o que eu ensinei é interessante. Por quê? Aí ele vai dizer, porque o morrer é Cristo e o viver é lucro. Mas para Paulo, o viver só é lucro, o morrer só é lucro para aquele que viver for Cristo. Porque aqueles que viver não for Cristo, a morte é perda. Entende? Então, assim, não é só uma questão teórica. Se você ama a Cristo, de fato, você vive Cristo. Porque se você morrer é lucro. Mas se você não vive e morrer, é perda. Amém. Muito bem. A última pergunta será feita pelo nosso irmão Marcelo, o outro Marcelo, aqui. E logo após estaremos caminhando para os nossos momentos finais de hoje à noite, já anunciando o último dia de conferência que teremos amanhã, com a permissão do Senhor. Marcelo. Boa noite, professor. Queria, antes de tudo, agradecê-lo pelas pesquisas feitas, né? E com certeza isso demandou bastante esforço e dedicação.
para que pudéssemos ser abençoados hoje, né? E minha pergunta ela vai em torno da nova perspectiva de Paulo, de certo modo. Por quê? Tradicionalmente, nós entendemos o tema da justificação apresentado por Paulo como a atribuição penal, de certo modo, em que, ao sermos tornados justos através do sacrifício de Cristo, a fé é a única condição pela qual somos justificados, né? Não pelas obras. Enquanto a nova perspectiva de Paulo, ela parece dar a entender que, ao referir-se a essas obras, a gente está trabalhando com obras ritualísticas do mundo judeu, por assim dizer. O que basicamente Wright vai desenvolver. Portanto, Paulo ele não estaria falando, através da justificação pela fé, trabalhando em termos legais, né? E como é que a gente pode entender a nova perspectiva de Paulo? Ela de alguma forma oferece algum risco para nós? Tem algumas ressalvas que o senhor gostaria de fazer sobre isso? Quando eu fui começar a teologia paulina, eu comecei lendo, né? Aí quando eu vi que tinha a escola de B-A-U-R, o nome do camarada, Baur. Tinha a escola da visão da reforma, tinha a escola da apocalíptica, aí tinha a liberal, aí tinha a nova perspectiva. Eu falei assim, peraí. Para eu entender Paulo, tem que ler tudo isso, eu estou perdido. Mas eu tive que ler. Aí por isso que eu disse que eu comecei dizendo, até respondendo as perguntas dos amados irmãos, a minha visão paulina é a visão histórica, inclusive batista. Como os batistas vê Paulo, como os batistas interpretam Paulo e como a história interpreta Paulo. Então, a nova perspectiva, ela é perigosa, extremamente perigosa, principalmente por causa de N.T. White, que é muito conhecido. Eu tenho o livro dele, por exemplo, Paulo para Todos, eu tenho o livro dele, Paulo, uma biografia, e tenho outros livros sobre ele. E ele bebe nas fontes do James Dunn e tantos mais. É extremamente perigoso porque o que eles fazem? Não, a visão como vocês viram, o Paulo está errada, a visão é essa agora, eles trazem para cá. Então eles mudam o foco, eles tiram o Paulo de uma visão ortodoxa e traz para uma outra visão. Então você vai ter dificuldade porque você vai ter que lidar com textos que eles dizem que não são paulinos, é de uma escola paulina, é de alguém associado a Paulo. Então por isso que a nova perspectiva, eles dizem isso, mas eu completamente não vejo na teologia paulina, eu vejo o contrário. Eu vejo que Paulo está exatamente falando da justificação pela fé e não é de obras e não tem nada a ver com obras. Então por isso que eu disse que se falar de qualquer perspectiva, eu conheço, mas eu não concordo com nenhuma delas. A minha visão é tradicional em relação a Paulo. Os irmãos estão só lamentando de o pastor Lucélio não ter chegado antes, né? Porque fizeram uma promoção aí sobre a teologia paulina, muita gente comprou, né? Aquele combo justamente desse autor. Mas tudo bem, ele já disse que, né, não concorda, descarta. Mas os irmãos podem, né, ler, não tem dificuldade não. Né? Leia tudo, né? Retenha o que é bom. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus. Eu quero registrar a nossa gratidão pela vida do professor Ulicélio, né? E quero encorajá-lo para que o professor Ulicélio continue da forma como já vem desenvolvendo, continue nessa pesquisa, né, dedicada, zelosa, sobre os escritos paulinos, para que em tempo próprio, sendo da vontade do Senhor, o professor Ulicélio, quem sabe, não seja o maior especialista em Paulo entre os batistas no Brasil, né? Então, louvo a Deus pela sua vida, por sua dedicação, por seu zelo. Sua vida é uma inspiração para todos nós. E sou muito grato a Deus por sua vida, por sua família e por seu ministério. Quero convidar, nesse instante, o pastor Davi Galúcio a orar, para a gente finalizar esse momento. Pastor Davi Galúcio, ele trabalha no Centro de Missões e Evangelismo, ali no Seminário Equatorial. É pastor da Igreja Batista Equatorial, lá em Belém do Pará. E antes da oração, e assim a gente finaliza esse momento hoje, já quero deixar o convite para amanhã, o nosso último dia de conferência. Teremos a satisfação de ouvir o professor doutor André Holanda, professor aqui da nossa casa, com o tema Paulo e a Teologia Natural. Será o tema que o professor André Holanda estará desenvolvendo amanhã
e seguirá para os nossos alunos vocacionados a mesma dinâmica. Amanhã os irmãos farão a inscrição a partir do link que será compartilhado durante a nossa conferência, certo? E você que está conosco, que não é nosso aluno ainda, né, vocacionado pelo Senhor, aí há aquele outro link que é para o público externo, para que assim a gente possa estar aqui amanhã. Então, faça desafio, convite para amanhã, o último dia da nossa conferência teológica, e para que estejamos juntos. Agradecer mais uma vez a presença dos nossos irmãos da Igreja Batista da Lagoa, que puderam estar aqui louvando ao Senhor conosco. Deus abençoe grandemente. Amanhã teremos os nossos irmãos do Ministério da Música da Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, estarão conosco amanhã, se assim Deus nos permitir. Após essa oração, irmãos, finalizamos o nosso encontro de hoje. Convido os irmãos para que ali no corredor possam visitar o estande da CPAD, das edições Vida Nova, o estande também do professor Valtair, né, com seus livros, e aproveitem essa oportunidade. Oremos em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, reconhecemos, ó Deus, da tua grandeza, do teu poder, das tuas ricas bênçãos, ó Deus, para as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida do nosso querido irmão, professor Dicélio. Ó Deus, que cada dia mais e mais tu possa estar usando para o louvor da tua glória. Que possamos, ó Deus, e hoje nós queremos agradecer a bênção do Senhor. Pai de amor, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre cada um aqui presente. Eu te agradeço em teu nome, em nome de Jesus. Amém.